Há mais de 2000 anos, 12 homens comuns embarcaram em uma jornada extraordinária. Eles foram escolhidos por Jesus Cristo para serem seus apóstolos, testemunhando seus milagres, ouvindo suas palavras e compartilhando sua missão. Mas essa jornada não foi apenas de triunfos e glória. Ela também foi marcada por tragédias, sacrifícios e mortes brutais. Neste épico, exploraremos a vida e a morte dos 12 apóstolos, revelando os segredos, as lutas e os momentos impactantes que moldaram o cristianismo. Te convido a se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e assistir esse vídeo até o final. Capítulo 1 – Pedro, o pescador de almas. Pedro foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para seguir o caminho do ministério. Ele abandonou sua rede de pesca e se comprometeu a ser um pescador de homens. Durante seu tempo com Jesus, Pedro testemunhou milagres, como a multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Lázaro. Ele também experimentou momentos de revelação divina, como quando confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente deu algum tipo de liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais alguns anos depois que Jesus foi morto. E sua morte se assemelhou à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo para não se assemelhar ao seu mestre. Capítulo 2 – André, o discípulo amado. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. André testemunhou milagres realizados por Jesus, incluindo a ressurreição de Lázaro. André também estava presente na última ceia e viu Jesus ressuscitado. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia onde foi crucificado. Só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje existe uma ilha chamada Santo André II. Legado: André desempenhou um papel fundamental nos primeiros dias da Igreja cristã, e sua obediência e fé continuam a inspirar os seguidores de Jesus até hoje. Seu compromisso com a causa de Cristo e sua disposição em seguir o Mestre são exemplos poderosos para todos nós. Capítulo 3 – João, o discípulo amado. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Irmão de Tiago, o outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria sofrido nada. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã, escreveu diversos livros considerados sagrados, sendo deles os relatos sobre o fim do mundo, descritos no Apocalipse, como também 3 cartas e o Evangelho que tem seu nome. Neste último, ele é descrito como o discípulo que Jesus amava e recebe de Jesus na cruz a missão de cuidar da Virgem Maria. Acredita-se que ele tenha sido o mais jovem dos apóstolos. Isso explica parcialmente porque os estudiosos pensam que ele viveu um longo caminho até chegar aos 95 anos. Capítulo 4 – Tiago, o primeiro mártir. Tiago foi um dos discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo, que o convidou para divulgar as doutrinas do cristianismo, quando ele estava pescando às margens do lago de Genezaré. Seu irmão João, que lhe fazia companhia, também se apressou a seguir o Mestre. Jesus lhes disse: farei de vós pescadores de homens. Tiago, junto com São João Evangelista e São Pedro, passou a fazer parte dos discípulos privilegiados dentro da comunidade dos 12 apóstolos. Testemunhou diversos momentos singulares que aos outros discípulos não foram concedidos. Acompanhou o Mestre em momentos gloriosos e também em momentos dolorosos. Tiago contemplou a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, em que o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Tiago também presenciou a agonia de Jesus no horto de Getsemane, quando, depois da última ceia ao ser preso pelos soldados, judeus e romanos, conduzidos por Judas, foi levado para a crucificação. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A Bíblia diz que Tiago morreu a fio de espada, talvez decapitado, por ordem do rei Herodes Agripa e provavelmente isso ocorreu em aproximadamente 44 d.C. Capítulo 5 – Tomé, o incrédulo. São Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ausente o momento em que Cristo reapareceu aos discípulos, exigiu provas reais da ressurreição. Seu nome está ligado à expressão ver para crer.
Depois da morte de Jesus, São Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde foi perseguido por líderes religiosos. Conquistou muitos seguidores e em Malabar surgiu uma fervorosa comunidade cristã, onde fundou a Igreja de São Tomé. Consta que foi martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, onde fica o Monte São Tomé e a Catedral de São Tomé, supostamente o local de seu sepultamento. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas, por hindus, enquanto orava. Capítulo 6 – Judas Iscariotes, a traição. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. 2. Amarrando-o, levarão-no e o entregarão a Pilatos, o governador. 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. 4. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Capítulo 7 – Filipe, o curioso. Filipe, o curioso, questionou Jesus sobre o pão multiplicado e o caminho para o Pai. O apóstolo Filipe era de Batsaida da Galileia, a mesma cidade natal de André e Simão. Acredita-se que se tratava de uma vila de pescadores localizada na praia ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos sempre ocupa a 5ª posição nas listas onde registram a relação dos apóstolos. Embora os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece de forma mais destacada no Evangelho de João. Em João 6:05, Jesus perguntou a Filipe onde conseguiriam pão para alimentar a multidão que havia se formado. A resposta direta dada por Filipe parece mostrar seu jeito prático e realista. Mais tarde, vemos Filipe sendo abordado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que tais gregos se aproximaram de Filipe devido ao seu nome grego, o Filipos. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai, João 14:08. Ele foi martirizado em Herápolis, sendo crucificado de cabeça para baixo. Capítulo 8 – Bartolomeu, o viajante. Ouviu os ensinamentos de Jesus, presenciou milagres e recebeu diversas missões. Uma delas Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, e para curar qualquer tipo de doença e enfermidades. São Bartolomeu viu Cristo ressuscitado e sua ascensão ao céu. Bartolomeu viajou para a Índia e a Armênia, pregando o Evangelho. Ele foi esfolado vivo e decapitado por sua fé. Capítulo 9 – Mateus, o cobrador de impostos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu, então, para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a Igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. São Mateus morreu por ordem do rei Hitarco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca, e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. Inconformado com a atitude do santo homem, Hitarco mandou que seus soldados o executassem. Capítulo 10 – Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, pregou na Pérsia. Ele foi cerrado ao meio, resistindo até o último suspiro. Capítulo 11 – Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, pregou na Síria e na Palestina. Ele foi apedrejado e espancado até a morte. Capítulo 12 – Judas Tadeu, o leal. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, pregou na Mesopotâmia. Ele foi morto com uma lança.